Para quem não conhece, a Cristiana Couto, ela é jornalista especializada em gastronomia. Ela foi editora do site Basílico e escreveu para diversos jornais e revistas, como a Folha de São Paulo, a Gula, Prazeres da Mesa, Menu. Ela é pós-doutorada em História da Ciência, onde ela estudou relações entre ciência e alimentação no Brasil no século XIX. E é também autora de alguns livros, como Arte de Cozinha, Alimentação e Dietética em Portugal e no Brasil. Sou barista, que ganhou o 3º lugar na categoria Gastronomia do Prêmio Jabuti em 2014. E Alimentação no Brasil Imperial, que ela lançou em 2015. Muito Eu e a bem. Cris, a gente se conheceu recentemente por um curso que ela ministrou no Coffee Lab online, claro, sobre a história do café, e foi assim que surgiu a ideia de fazer essa live, porque eu fiquei apaixonada por esse curso e pela história. Então, é uma honra poder conversar um pouquinho mais com você fora do curso e você dar uma pincelada um pouquinho do que você apresenta lá pra gente hoje aqui. Claro. É. Então, enfim, estou muito agradecida, estou muito feliz, porque é um assunto... bom, história, de maneira geral, quer seja da ciência, quer não seja, é uma coisa que me interessa muito e eu venho estudando, inclusive eu sou graduanda em História agora também, né? Resolvi fazer É verdade. faculdade mesmo, E a gente até retomou agora online. E é um assunto fascinante. E o café é um assunto realmente muito complexo. Assim como a bebida, o café, por ter sido uma commodity global, né? Já há muito tempo. É um assunto bastante complexo e muito importante para a economia mundo, que a gente diz, né? Para a economia do mundo. Então vamos lá. Bom, Vamos lá. eu queria começar assim, lá nos primórdios da história do café. Os primeiros registros que a gente tem é da Etiópia, e depois disso, como você contou, inclusive, no curso, ele foi para o mundo árabe através do Iêmen, se disseminando em outras regiões, principalmente Egito, Damasco, Bagdá. Claro que isso é uma história super longa, profunda, complexa, enfim, que como você no curso assim passava as horas, porque tem muitos detalhes, mas eu queria que você me contasse um pouquinho desse processo, da história da disseminação do café pelo mundo árabe, para depois a gente entrar na Europa. Tá, olha, do que eu estudei até hoje, eu não sei se há registros do café enquanto ele estava na Etiópia, antes de entrar no mundo árabe, tá? Deve ter na língua deles ali, mas não sei se alguém já estudou. E quanto mais a gente vai para o passado, mais difícil fica a gente ter elementos para reconstruir essa história, né? E é aquilo que eu gosto de falar antes de começar, que eu falei para vocês, a história ela é uma narrativa. Não uma narrativa no sentido de uma literatura, não, mas é uma tentativa de reconstrução do passado a partir de vestígios, sejam eles arqueológicos, sejam eles escritos. Quanto mais para trás você vai e quanto menos documentos você tem, materiais ou escritos, né? Mais difícil fica essa reconstrução. Então, eu não sei como ela é na Etiópia, mas a chegada do café no mundo árabe, embora haja controvérsias da data, você já tem, né? Quer dizer, ele sai da Etiópia e vai para o mundo árabe. Hoje, a data mais aceita é em meados do século XV. Os primeiros registros do café no mundo árabe. Isso não significa que ele não pode ter chegado antes, mas ter ficado ali numa região que então, ele chega no 14, meados do 15, que é a data mais aceita atualmente. E ele entra pelo Iêmen, que é uma região ao sul da Península Arábica, tá? E é nesse lugar em que ele vai ser cultivado. Nesse período, é um lugar que tem tanto... É um lugar de perfil estritamente agrícola, mas como ele fica no sul do Iêmen, ali na costa, e ele também está muito próximo da Etiópia, e os árabes eram grandes comerciantes, né? Ele faz parte ali das rotas de comércio árabe. Então, tem portos importantes no Iêmen.
Agora, isso não impede que o café tenha entrado no mundo árabe antes disso, antes do século XV, e tenha ficado ali nas montanhas, né, que é uma região do interior do Iêmen, nas montanhas, cujo clima e a altitude são propícios para o seu cultivo. Ele pode ter sido cultivado lá muito antes disso e não ter sido comunicado. Isso é uma coisa importante, né, da gente ter em mente. O fato dele ter sido registrado em meados do 15 não significa necessariamente que começou ali. tenha sido usado antes, né? Então, esses são registros, os registros do Iêmen. Ele começa a se expandir pelo mundo árabe, também lembrando que o mundo árabe, nessa época, ele é muito maior do que essa península arábica que está no coração do Oriente Médio, né? Então, ele já chega pelas conquistas islâmicas, né? Dos islâmicos, que seguem a religião islamismo e querem expandi-la pelo mundo, né? E especialmente lutar contra os cristãos. Existem batalhas e tudo, então esse mundo árabe vai ficar muito amplo, vai chegar ali na Península Ibérica, na região mediterrânea, né? Mas quando, então, é desse mundo mais amplo que a gente está falando. E a expansão do café é por via religiosa islâmica, né? São os sufis, que é dentro do islamismo, que também é uma coisa mais complexa, uma vertente mais light, digamos assim, começou a utilizar o café para fazer as práticas noturnas. Então, os mitos de origem aí do café, então, que passam por isso, tem o seu... Algumas coisas realmente são factíveis, né? Não que o café tenha sido usado e tenha sido a única coisa que eles usaram para fazer as preces noturnas. Eles tinham uma série de práticas noturnas e eles utilizavam insumos ou drogas em um sentido mais amplo também. Então, por exemplo, eles utilizavam para fazer os transes e tal. Então, eles comiam haxixe, eles usavam tabaco. Então, o café foi mais um elemento que entrou nessa prática, entende? E como era já como bebida, e como ela realmente, isso desde de todos os registros que você for olhar, porque o café tem muita controvérsia, todo mundo ao longo da história viu que ele estimulava, tirava o sono, estimulava intelectualmente, né? Deixava a gente ali aceso para produzir sem sono e tal. Então, isso foi ao tempo todo, isso foi muito reconhecido já desde cedo. E essa foi a função prática, muito antes do café ser gostoso, ou muito antes dele ser um veículo para o convívio, como foi nos primeiros cafés na Europa. A função dele era esta função excitante que foi o atrativo do café. E aí, a partir dos sufis, nas regiões sagradas, ali nas cidades sagradas, Meca e Medina, aos poucos, ele foi sendo comercializado até que, posteriormente, chegaram as primeiras cafeterias, os primeiros cafés. Eu falo cafeteria, mas o termo mais adequado seria cafés. Os estabelecimentos que onde a bebida é servida. E aí, a primeira delas, de que se tem notícia também, em Meca, por volta de 1511, e logo depois você também vai ter o estabelecimento desses cafés em Istambul. E aí já o Istambul está na Europa, né? Ele é a Europa Oriental, né? Então ele está muito ali em conexão com a Europa. E é assim que os europeus vão conhecer este estabelecimento. Uma dessas lendas que você falou... Oi? Expliquei o que você queria saber? Super. É que me veio agora que uma dessas lendas, por exemplo, que você falou, é a história que a gente mais escuta falar, por exemplo, da lenda de Caldi, né? Que as cabras ou camelos, cada um fala uma coisa, ficavam super agitados e assim começaram a ver como funcionava um pouco o café. É aquilo. Tá muito escuro aqui, quer que eu tem uma outra luz que eu... Não, pra mim tá bom. Então, tá bom. Então, essa lenda do Caldi ou Caldi,
ela não foi feita, ela foi forjada, né? Ela foi criada pelos viajantes europeus ali pelo século 17 e 18. Então, ela não vem do mundo árabe. O mundo árabe não criou essa lenda. Agora, na verdade, para os árabes era muito mais interessante saber quando, por quê, por meio de quem e como o café tinha chegado no Iêmen, né? Uhum. Então, eles não têm esse mito de origem da cabra e tal. Mas eles também criam, e aí é uma lenda já que vai para Salomão, que foi visitar numa cidade onde as pessoas estavam muito doentes, lembrou do café que uma vez ele tinha tomado, deu o café para essas pessoas e elas se curaram, tá? Mas, dentro da lenda Caldi, desses mitos de origem, quando entra o monge, é uma parte que tem a sua porção aí verídica, né? Que a gente comprova por documentos, que é a parte dos monges sufis, né? Mas na gastronomia, se você for ver, todos os pratos têm pratos, comidas, têm seus mitos de origem, né? Uhum. E esse é um deles. Tá. E aí, agora você falou desses cafés ou dessas coffee houses, como você Coffee chamou. é que eu gosto de falar. Que eu lembro que você... A gente tem aqui porque como eu fiz a aula, eu já lembro de alguns termos que você estava usando. Que bom. Mas Não, que ela prestou bem atenção na minha aulinha, hein? eu anotei tudo, então eu tenho aqui todas as minhas colas. Ó. Mas, enfim, eu acho muito interessante porque isso parece um fenômeno tão atual, né? Dessas coffee houses tão moderninhos, só que na verdade isso surgiu no século XVI e era uma forma tanto de religião quanto medicinal e principalmente de cultura, né? Um pouco desses povos de trocarem esse tipo de conhecimento nesses lugares. Exatamente, exatamente. A gente tem que pensar no mundo árabe e assim. Eu acho que a escola, o ensino médio e, enfim, dá uma ideia. E o mundo árabe hoje, com essas guerras e tudo, esse islamismo tão radical, burcas, etc., dá uma ideia muito avessa para a gente do que é o mundo árabe. O mundo árabe no passado, no medievo, é assim, é de um conhecimento e de uma ciência avançadíssimos, como a China, né? Só que durante muito tempo ele estava lá no lugarzinho dele, a Europa no lugarzinho dela, né? Então, assim, tanto que eu lembro de ter falado para vocês, que foi uma coisa que me espantou muito, né? No século 1000 não, no século 1000 antes de Cristo, todo o povo árabe era letrado, né? Ele era alfabetizado, né? Eles tinham o próprio alfabeto, mesmo os nômades e tal. Então, existe uma riqueza muito grande no mundo árabe. E os cafés foram, diferentemente de outros lugares, de taberna, que já lá nem no mundo islâmico você já não podia beber, né? Álcool. E o mundo islâmico começa ali, né, a ascensão do Islã no século VII. Nem fala aí dos primeiros cafés, a gente já está no século XV, XVI, né? Então, foi um espaço de convívio e de conhecimento também. Eu arrisco dizer que é mais até de conhecimento do que uma coisa social pura e simplesmente. Né? E havia também a coisa dos mercadores, as trocas de negócio e tal. Essa cultura do café vai chegar na Europa assim também, né? Como um lugar de conhecimento, como um lugar de troca de notícias. Essa verve mais, digamos, revolucionária, ela é um pouco posterior, ali perto da Revolução Francesa. Aí ela certamente mudou um pouco de perfil, né? Mas como eu mostrei para vocês também, é um lugar em que se jogava, em que se faziam apresentações de teatro, em que se liam poesias, né? Então, tinham os cafés mais chiques, né? Mais sofisticados,
tinham outros que eram um pouco mais simples, quer dizer, então dentro dessa estrutura, né, desse estabelecimento, havia aí perfis diferentes, né? Dependendo de onde, dependendo do momento. E isso até mesmo na Europa, né? Ela vai se estabelecer como uma cópia do café dos cafés turcos, né? Porque já nesse momento a gente tem grande parte do mundo árabe sob domínio otomano, Istambul principalmente. Então, são esses lugares em que os garçons até usam roupas turcas e tudo mais. É esse estabelecimento que vai ser replicado de início na Europa, né? Aí lá já em meados do século XVII. Então aí vai primeiro Inglaterra, que antes de entrar na cultura do chá no século XIX, foi aí dos primeiros países a aderir ao fenômeno aí dos cafés, né? A ter esses estabelecimentos. Então, na Inglaterra, na Itália e na França. São os 3 primeiros países aí que adotam e que reproduzem esse estabelecimento. E aí, quando eu estava lendo, é que eu lembrei, eu falei, poxa, gente, na gastronomia. E aí vem a minha questão pessoal, como às vezes a gastronomia se afasta tanto do café. E eles são tão próximos, né? O café é um ingrediente muito antigo, né? Então, quer dizer, antes do estabelecimento dos restaurantes, tem toda uma literatura e um estudo sobre isso, né? Ali pós-Revolução Francesa, né? Final do 18, início do 19. E o pessoal aí contrapõe o estabelecimento dos restaurantes na França, as antigas tabernas e cervejarias e tal. Isso já está acontecendo, quer dizer, já tem um estabelecimento na Europa que é diferente da taberna, que é diferente da cervejaria, que é o café, que são dos restaurantes e nos livros que falam na emergência dos restaurantes, se dá pouca atenção para essa instituição que são os cafés e que tem uma importância fundamental aí no novo ser urbano e social que o europeu, na Idade Moderna, vai se constituir. Né? É fundamental o papel dos cafés nesse sentido. Agora eu estou escuro. E o consumo, quando foi para a Europa também, acho que, não sei, falaram que está travando, mas acho que ficou um pouco escuro, talvez, aí. Agora melhorou. Agora. Está no pôr do sol. O sol está se pondo. Fala, querida. E quando o café chegou na Europa, assim, tinha diversas formas de consumo, né? Eu lembro de você falar que tinha desde takeouts, ambulantes, ou além desses cafés. Então, isso quando eu falei foi um pouco no mundo árabe, né? Primeiro, ele começa a ser vendido ali em torno das mesquitas, em Meca, Medina, que é, até hoje, né? Todo muçulmano, antes de morrer, tem que fazer a sua viagem para Meca e Medina, cidades sagradas. Né? Se outras cidades na Península Arábica, com a expansão do mundo árabe, elas perderam uma importância aí, é aquilo que a gente falou, né? Conforme a expansão do mundo árabe, Damasco, na Síria, Cairo, no Egito, começaram a ser os centros mais importantes do mundo árabe, Meca e Medina continuam sendo as cidades sagradas, mesmo porque Maomé nasceu em Medina e pregou em Meca. Então, né? Não se pode mexer aí na cidade, na terra natal de Maomé, né? O grande profeta do islamismo. Então, o café começou a ser vendido em torno das mesquitas, ou da mesquita. Na verdade, eu estou em dúvida se tinha uma, deve ser uma grandiosa ali principal. Então, ele começa a ser vendido nesse entorno. Depois, abrem pequenos estabelecimentos, né, para venda de café, que é tipo The Little Coffee Shop. Quando eu li, eu falei, é um The Little Coffee Shop. Ali na portinha, um to go. É uma portinha, uma garagem. To go, né? Não sei se eles levavam o copinho deles, não sei como é que eles faziam um café com copinho, pelo menos não tinha lixo aí descartável, porque a gente não está na era do plástico ainda. Mas eu fiquei pensando, né?
E depois tinham aqueles ambulantes, e uma dessas fotos, ela é muito conhecida, né? Que é tipo um ambulantezinho ali, um vendedor de pamonha, sei lá, não, pamonha não. Ele tinha ali uma bandejinha com um fogareirinho ali em que ele preparava a bebida e vendia para as pessoas na rua. Interessante, né? Como é. E é o que eu falei, não é nada de se espantar pensando que o mundo árabe era sabido pra caramba e muito evoluído, né? E aí, quando entrou na Europa, entra a bebida primeiro e ela começa a ser tomada pelos comerciantes que fazem contato aí, pelos comerciantes turcos e árabes, né? Eles estão ali na região da Península Arábica, já entrando pela Europa, e eles começam a beber essa bebida, né? E aí os viajantes europeus, os estudiosos europeus nessa época, século XV, século XVI, XVII, eles querem saber que lugar é esse no Oriente, porque esse Oriente Árabe, que hoje a gente chama Oriente Próximo e tal, esse mundo árabe, era um mundo muito, muito curioso para eles, sabe? Era um mundo... Quem eram esses árabes? Então, eles queriam conhecer Istambul, eles queriam ir para a Arábia. As coisas... Você não pegava um aviãozinho e ia, né? E era um mundo um pouco fechado e tal. Então, assim, era de uma curiosidade extrema. Então, isso foi até uma das coisas que atraiu e que talvez tenha contribuído para o sucesso dos cafés. Porque, como eles reproduziam as instituições turcas, e a bebida era tudo exótico. Exótico no sentido lato da palavra. Exótico aquilo que vem de fora. A gente usa exótico, especialmente na gastronomia. As pessoas, isso já foi discutido muitas vezes, né? Usam um termo exótico porque é uma coisa esquisita ou diferente, não. Nativo é uma coisa, exótico é outra. Quando a gente fala exótico aqui, é o exótico mesmo, aquilo que vem de fora. E que para eles era completamente desconhecido. E isso era um atrativo, especialmente para os estudiosos, né? Tá. E como que era? Já era preparado igual hoje em dia? Tipo, a semente torrada? Então, essa foi a parte que, quando eu estava estudando para preparar esse curso, eu achei, assim, eu não sei se ela é menos estudada, eu sei que o fenômeno dos cafés na Europa, isso é uma vertente clássica de estudos na história. Não a instituição mesmo, por toda essa conta social de conhecimento e toda a ligação que ele vai ter com os grandes filósofos ali do iluminismo. Então, é uma vertente muito larga de estudos, né? Agora, em termos de preparo, de torra, eu achei muito pouca coisa. Então, assim, o relato que eu vi, eu não sei se ele é fiel com relação à Etiópia, é que os grãos eram comidos, que o fruto era comido, verde, fresco, e que posteriormente ele foi macerado com banha, porque a banha preserva, e assim utilizado ali pelos etíopes nômades e tal. Faz sentido? Faz. É verdadeiro? Não sei. Não sei quais fontes, não sei. Mas faz sentido. Aí, no mundo árabe, das literaturas que eu vi e nas quais eu confio, esse ponto praticamente não é abordado. Então, assim, a torra começou no século, aí, eles dizem ali, no século XIV. Mas eu não vi documentos, uma explanação melhor. O preparo primeiro em infusão em água fria. Olha eu aqui cometendo já, né, um anacronismo, cold brew aí. Tô brincando. Eu pensei nisso. Então, anacronismo, tá, pessoal? Anacronismo. A gente não pode comparar lá do século XIV e usar agora. Isso chama-se anacronismo. Anacronismo. Lição número 1 para quem quer aprender a história. Não se compara coisas incomparáveis, não se traz do passado uma coisa e se coloca no presente. Enfim. Então, tem essa infusão primeiro em água fria e depois eles começam a usar água fervente.
Mas, assim, não tem data, não tem uma explicação. Obviamente que já deve ter estudos sobre isso. Mas como isso é uma literatura árabe, então pouca gente lê árabe, poucos estudiosos leem árabe. Então eu vou ter que recorrer aí aos mais sabidos, aos bem mais sabidos, aos mestres bem sabidos para ver onde buscar essa literatura, que é, na verdade, quando você vai dar esse tipo de aula para um barista, isso interessa muito a ele, né? Uhum. Eu, como historiadora, eu tenho outras coisas que me interessam, mas eu tenho que fazer essa... Bom, o que ele quer saber? Quando é que começou a torrar, como é que era e tal. Mas, logicamente, assim, o café era comercializado torrado. E foi monopólio dos árabes, mesmo depois do estabelecimento das cafeterias na Europa. Tá? O café, ele ficou ali, fechado no Iêmen, sendo cultivado no Iêmen e distribuído pelos árabes, até ele começar a ir para as colônias. Primeiro no Oceano Índico, depois no Índico, em países da África e depois nas Américas. Isso transporta a gente aí, se eu não me engano, para o final, ele vai para Java no final do 18. Quase ali no 18 que ele vai sair do domínio árabe. E aí é uma corrida, né? A Luísa Fecarrota falou aqui, macerado com banha, nunca vi isso. Ana Luísa Martins aborda isso. Isso, interrogação. Então, ela fala isso, um ou outro reproduz. É o que eu falei, eu não sei da veracidade dessas fontes. Porque, como eu falei, a parte que menos se vê em livros mais acessíveis ou que contam a história do café, mesmo que localizada ali entre os árabes, o fenômeno das cafeterias, né, dos cafés na Europa, das coffee houses, né, que seria aí o meio que o início ali e tal, não interessa muito a esses historiadores, por razões diversas, saber em termos de preparo de café, nem de torra. Uhum. Então, teria que ser uma coisa muito específica, que eu ainda não sei como procurar, vou ter que pensar e ver. Como ainda tem muita coisa para estudar, mas realmente é uma literatura aí que eu desconheço. Tá. E, bom, os europeus levaram café para suas colônias e assim provavelmente chegou no Brasil. E a gente sabe que no Brasil o café teve um papel super importante econômico, estimulou ferrovias, centros urbanos, enfim, queria que você me contasse como foi um pouco que chegou o café aqui e como se deu esse primeiro momento. Tá, então essa abordagem que eu fiz no nosso curso, né, em vez de falar do Vale do Paraíba, do café escravidão ou da entrada do café no Oeste Paulista, no Oeste Velho, ontem eu aprendi isso. Tem o Oeste Velho Paulista, que é a primeira camadinha ali, Campinas e tal, e depois tem o Oeste Novo, que vai até o final ali do... Aí eu preciso olhar em mapa, como eu falei para vocês, né? Eu sem mapa, não sou nada. Então, que é uma literatura muito extensa e muito complexa, eu optei por falar de estudos de caso e particularmente de um trabalho que eu e a minha supervisora publicamos numa revista sueca, inclusive eu até achei ontem o doc, depois quem quiser pode me pedir, um artigo já publicado numa revista sueca em inglês, em que a gente faz um apanhado de alguns trabalhos desenvolvidos lá no curso de História da Ciência, eu me formei, né, em mestrado e doutorado, e a gente aborda essa visão das doenças, agora tem que pegar, tanto da planta, café, quanto das pessoas, e linka isso ao café, tá? Então, o que isso significa? E linka a ciência, né? Através do exemplo café. Como o café foi a principal commodity a partir de meados do século XIX, ela superou o tabaco, superou o açúcar, né? O ouro já tinha esgotado e era o nosso produto de riqueza. De novo, né? Era da onde vinha todo o dinheiro, primeiro para o reino de Portugal e depois, num Brasil já independente, para o Brasil imperial, né?
tudo foi em função do café, né? Então, a gente não consegue explicar o Brasil moderno, o Brasil a partir do século XIX, se a gente não passar no assunto café, né? Ele fez a riqueza ali do Vale do Paraíba, deu muito dinheiro para Portugal, e quando veio para São Paulo, haviam muitas terras, e o café na época era plantado em terra virgem. Então, pensa, o Rio, uma costeletinha, e São Paulo, losango, sei lá o que, enorme, cheio de terras a serem exploradas. Um clima e uma altitude adequadas para o seu plantio, né? E uma demanda do comércio externo, Europa e depois Estados Unidos, logo depois da independência, porque, lógico, os Estados Unidos, nessa época, a Inglaterra já estava indo ali meio para o chá, eu não sei explicar muito bem a história do chá, mas, obviamente, que os ingleses, que os americanos, não vão dar colher dos ingleses, né, de quem eles acabaram de separar. Então, eles compravam todo o café das colônias americanas, não sob domínio da Inglaterra, e foi uma demanda enorme quando chegou aos Estados Unidos também. Então, era Europa e Estados Unidos. Tudo isso acontece meio junto ali, né? Uma alta demanda pelo café. Um território, São Paulo, com terra barata, mão de obra escrava que vinha já do açúcar, das minas, e depois foi ampliada exclusivamente por causa do café. Então, quando você vai ler os livros sobre escravidão, e ainda sob a ameaça da abolição do tráfico, que começa já, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil já no começo do século XIX para abolir o tráfico de escravos. Então, aí tem toda uma negociação e tem toda uma como é que falo? E tem toda uma onda do Brasil escapar das leis, porque a Inglaterra queria acabar com o tráfico negreiro. Esse acordo já começa na década de 30, 1831. A gente só vai abolir mesmo em 1850. Nesse meio tempo, os navios, os escravos vão entrando por portos menos importantes e estão sendo conduzidos por terra, por caminhos de terra e tal, entendeu? Porque era assim, os números são incríveis. Em 3 anos, duplica-se a produção naquela região. Então, vai aumentando assim exponencialmente a produção do café, a mão de obra, o tempo todo, cada vez mais mão de obra, e sob a ameaça da extinção do tráfico e depois da abolição da escravatura, porque já se falava nisso. Os produtores paulistas, o que eles falam? Meu, precisamos de mão de obra. Quem vai ser? Aí está rolando coisa na Europa, tem muita gente saindo da Europa para ter melhores condições de vida, alemães, portugueses, até suecos, e depois um contingente grande da Itália. Os produtores começam a fazer, primeiro os produtores locais começam a trazer essa gente, depois o governo paulista. E aí o que você vai tendo ao longo do século XIX, entrando no XX? Cada vez mais plantação de café, cada vez mais entrada de mão de obra imigrante, um trânsito, comércio, saída do porto e tal. O que acontece? O café era uma cultura nova no Brasil, vão vir pragas desconhecidas para a gente e difíceis de combater, como até hoje são. Uhum. Né? E doenças tropicais que vão sendo espalhadas conforme a população se espalha pelo estado de São Paulo, por causa do café. Todas essas fronteiras de São Paulo para o interior são abertas por causa do café. Aí vem mão de obra imigrante. Europeus que não têm a imunidade, e que, portanto, são mais suscetíveis. Olha, né, foi por isso até que eu escolhi como a gente pode fazer relações com o que está acontecendo agora. Mão de obra são pessoas mais suscetíveis a pegarem doenças, ainda mais se são doenças exclusivas, endêmicas, dos trópicos, como a febre amarela. Essas pessoas ficam aglomeradas quando chegam por um único porto,
aglomeradas aqui, por exemplo, na Hospedaria dos Imigrantes, que foi construída no Brás, dias e dias e dias, para só depois serem transportadas para as plantações. Lá, elas também, embora o São Paulo oficial ali na escolinha falou que era muito legal, imigrantes, né? Olha que legal, não. Foi horrível, eles vieram em condições péssimas, já vieram endividados, enfim, tem toda uma literatura sobre isso. Mas aí eles também não ficam em condições adequadas de saneamento nas fazendas. O que vai acontecendo? Um surto que até meados do século XIX, essa é uma das doenças, tá? Que é a febre amarela, tem diversas. Essa é a febre amarela, que até meados do século XIX não tinha importância em termos de saúde pública no Brasil. No verão de 49 para 50, há um grande surto de febre amarela no Rio de Janeiro. Mata 4 mil mortes, são 4 mil mortes dos 266 mil habitantes cariocas, 4 mil morrem de febre amarela. Nesse mesmo ano, um navio, provavelmente um navio vindo do Rio de Janeiro, atraca em Santos, aí essa doença começa a aparecer em São Paulo. Aí Santos manda embora o café, pega imigrante. Os imigrantes ficam juntos, e aí vão se espalhando. E aí a doença vai se espalhando, e aí onde tem plantação de café, vão tendo esses surtos. Naquela época, não se sabia, existiam várias teorias para explicar como é que se transmitia aquela doença. Tá começando a microbiologia lá. Vírus nem existe. Tá? Então, eles tentam. E aí também é muito interessante, não vai dar para eu falar aqui, como algumas medidas para prevenir o espalhamento da doença são muito parecidas, fazem sentido mesmo dentro da nossa ciência hoje, né? Enfim, isso só vai ser debelado quando eles descobrem, e ali em 1902, 1903, na verdade, assim, um pouquinho antes, que é um médico muito importante que chama Finlay, esqueci o primeiro nome dele, é um cubano que descobre que existe que uma das maneiras de se transmitir doenças é por um vetor. Mosquito, morcego, um vetor, né? Uhum. E ele descobre isso para a malária, em Cuba. Aí tá aqui o Emílio Ribas, e foi por isso que eu também quis contar para vocês, como a gente não sabe das nossas instituições científicas, de como elas nasceram, e nesse caso que eu estou falando, muitas instituições de saúde, como o Emílio Ribas, como o Instituto Adolfo Lutz, como o Butantan, surgem para quê? Para debelar epidemias. E onde que elas estão atacando fortemente? Também nas cidades cafeeiras, né? E as outras, como o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Biológico aqui, que são as primeiras instituições científicas que vão dar apoio à agricultura. Qual é a agricultura que importa? Nesse período, final do 19, café. Então, elas vieram por causa do café. A gente tem uma institucionalização da ciência por causa do café, que era o grande produto do século XIX e XX, começo do XX, né? Enfim, o Emílio Ribas está aqui tentando debelar a pandemia, tal, a epidemia, não é pandemia, vai a epidemia, ali os focos, tal, não sei o quê. Ouve falar desse trabalho do Finlay, desse cubano, reproduz os testes aqui, consegue comprovar que quem transmite a febre amarela é o mosquito. E aí eles conseguem resolver esse problema que estava matando muita gente, e especialmente os imigrantes, por essas questões que eu abordei. Então, aí tem, assim, para vocês verem o tamanho, e aí a gente fala, né, olha, quando tiver uma cura, uma vacina, como é que vai ser e tal agora para o Covid. Entre 1902 e 1903, ele aplicou essa teoria de que o mosquito era o vetor da febre amarela em Ribeirão Preto, grande produtor de café, e em 2 anos, de 2.000 casos, caiu para apenas 2, debelando o foco da doença, o transmissor da doença.
né? Então, eu quis mostrar isso para vocês, porque é uma coisa pouco falada dentro da história, porque é uma coisa mais da história da ciência, talvez, ou porque tem tantas outras coisas para se falar do café, que isso acaba não sendo colocado muito, e que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Uhum. Né? A mesma historinha dá para contar aí para as pragas, mas aí fica para um outro encontro ou para uma próxima aula, sei lá. E você tá dando uma aula sobre isso agora, não? Sobre as doenças relacionadas ao café? Então, na verdade, não. Eu fiz uma live ontem, transmitida pela SBPC, sobre esse trabalho especificamente, que foi desenvolvido na história da ciência, né? Quando eu montei o curso de História do Café, que Brasil era um dia, eu já estou pensando em passar para 2, São Paulo, Vale do Paraíba, Fluminense, então, café no Rio, numa aula, café em São Paulo na outra. Mas como é um assunto muito extenso, aí eu quis dar aí um estudo de caso, um viés dentro disso, que é esse trabalho sobre o qual eu me debrucei e que foi produzido aí dentro, entre os pós, entre os mestrandos e doutorandos aí do meu curso de História da Ciência e que originou esse artigo científico, né? Porque eu acho que tem a ver com o momento, eu acho que faz a gente conhecer, ainda faz com o momento Covid agora, o momento em que a ciência está sendo vilipendiada, sabe? E ela foi fundamental para a continuidade, para o sucesso aí do café num país como o nosso. E que ela chegou por causa disso, né? Quer dizer, isso deu um impulso para a ciência entrar aqui, porque a gente estava muito atrás da América Espanhola, sabe? A gente tem, no México, a gente tem uma faculdade desde o século XVI. Aqui precisou chegar a família imperial em 1808 para começarem a aparecer os cursos. Começou a acontecer as coisas, assim. Né, para se abrirem os portos para a gente ter uma imprensa. Uhum. A ciência chegou muito, né, tardiamente, se a gente for avaliar a história da América. E hoje, com o que está acontecendo aí, esse desprezo pela ciência, né, eu também acho de fundamental importância que a gente mostre esses casos. E um caso tão emblemático como é o do café. Acho que faz parte também, não só como jornalista, mas como pesquisadora na área, colocar isso um pouquinho em pauta, sabe? É um pouquinho do que eu posso fazer aí pelo conhecimento e tudo aquilo que me ajudou muito. A ciência e a história dela é fundamental na minha vida profissional. E na minha vida pessoal também, quando eu consigo ali complexificar, problematizar questões que são postas no hoje e que você às vezes precisa ter um lastro disso, ou um conhecimento de como essa coisa funciona para você poder ter uma visão mais ampla e mais crítica sobre aquilo que está acontecendo. Que é o caso da cloroquina hoje, por exemplo. Né? Então, isso só trouxe o conhecimento e um pouco do conhecimento científico, só trouxe coisas boas para a minha vida. Uhum. Né? Como jornalista, inclusive. Como ser humano. Quanto tempo a gente tem aí? Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, não sei mais quanto tempo a gente tem, porque eu estou falando aqui com Acho que tem 10 minutos. Acho que tem mais 10 minutos. Tá, antes de fazer pergunta, eu só quero mandar um beijinho para a Lulu, que entrou, minha queridona, para o Veiga, que eu também vi entrando aí, a Joana, e aí depois passou muito rápido, eu não vi. Eu também às vezes me perco um pouco. Eu fico olhando para tu, aí eu não vi mais entrar. Mas entra um monte de gente legal, um monte de gente. Então deixa eu falar. Então, esse próximo curso vai ser online, ao vivo. Nós vamos o História do Café. É o mesmo, ainda no mesmo formato. Sempre vou acrescentando alguma coisinha. Você viu aqui que eu já falei coisinha nova, né? Então eu vi. Então vai ser dia 6 de junho e 13 de junho. Vão ser 2 módulos de 2 horas. Se não me engano, começam às 3, mas é só entrar lá no Coffee Lab ou entrar no Instagram do Coffee Lab, o link está na bio. Você já entra na parte de cursos e vai ter lá
a próxima data com horário direitinho. Mas vai ser agora de 2 horas em 2 dias. Ah, tá, comprimiu ele um pouco. Entendi. É, É bom porque aí dá pra você falar, não precisa, ai, gente, precisa acabar, quem pode ficar mais 5 minutos? e se eu for dar no Coffee Lab, como a gente tem tentado fazer, evita que eu vá 4 vezes, possa ir só 2 vezes mais concentrado. Ah, é 2 lógico. horas dá para falar, sem dúvida, porque, né, o que você falou, Ângela, falou, ai, acabou meu tempo, e ainda tô lá super animada, né? Na terceira marcha ainda, e aí o tempo tá acabando. Então, 2 horas é legal. Ah, que bom. É muito legal esse curso eu fiz, para quem chegou aqui no meio da conversa, vale muito, muito a pena. É muito legal. Ai, que bom. Oi, Lili, café Lili. Tudo bom, querida? E aí, só para assim arrematar, você falou um pouquinho agora da agricultura, dos impactos, alguma coisa do século XIX. Eu queria te perguntar um pouco isso, assim, que teve um impacto muito grande, por exemplo, na Mata Atlântica, no Isso, século XIX, e que foi a principal causa do desflorestamento nesse momento. Queria isso. saber um pouco também como é hoje em dia um pouco essa questão aliada à questão de sustentabilidade, o que mudou no plantio do café hoje, assim, em relação a essa época. Tá. Tem um estudioso, um historiador muito importante, foi do livro dele, ele é muito conceituado, ele chama Warren Dean. E ele fez um livro chamado A Ferro e Fogo, a devastação da Mata Atlântica. Então, o café e as consequências do tamanho que o café teve no Brasil, ou seja, a abertura de ferrovias e depois de estradas, a formação de núcleos urbanos, a industrialização, foi o grande responsável, então, pela devastação da Mata Atlântica. Nas contas ali que ele fez, de 1800 a 1900, assim, a gente reduziu num território, eu acho que eram 80 mil quilômetros, eu não lembro mais o número, querida, não sei se eram 80 mil quilômetros de floresta de Mata Atlântica. Enfim, a redução foi de 100% para 10%. Né? Por quê? Porque naquela época se acreditava que o café deveria ser plantado em terras virgens. Né? Já se tinha café sombreado. Café na Etiópia é sombreado. O Brasil, os produtores conheciam esse modelo. Essas coisas, a literatura começou a chegar aqui, né? Os manuais de produção do café. Mas, por questões várias, era muito mais fácil, em vez de plantar o café sombreado, era muito mais fácil cortar as madeiras, usar essa madeira de uma mata virgem, de uma floresta que a gente chama primária. Uma floresta primária é uma floresta ali sem a intervenção do homem, digamos assim, uma floresta que demorou milhares e milhares e talvez até milhões de anos para se formar. Eles entravam, cortavam, usavam essa madeira para fazer alguma coisa ligada ao café, para queimar lenha e tal, plantavam o café. Uma cultura de 20, 25 anos, começava a envelhecer, eles abandonavam, iam em uma outra área virgem, derrubavam a floresta, queimavam e começavam a plantar café. Né? É uma coisa muito triste. É lógico que naquela época você não tinha ecologia. E esse é um grande anacronismo que às vezes as pessoas que acham que podem ler um livro de história, um documento e fazer história, cometem. Quando a gente vai falar em ecologia, tal qual a gente entende hoje, isso é uma coisa do século XX. Isso não existe no século XIX. Ninguém ali está pensando que você vai acabar com espécie. Não é esse o pensamento. Estão ficando sem água, estão ficando sem lenha. Não tem esse papo de aquecimento, não tem nada disso. São outras questões, tá? Hoje, então, tem esse fenômeno, né? Que realmente acabou com uma floresta. Mas vai alcançar, né? Então, um monumento aí perdido, acabou-se, né?
Agora, o que que isso tem a ver com um café especial, né? Com café de qualidade? Tudo. Existem dois pré-requisitos fundamentais para um café ser considerado de qualidade, para além do sabor, da qualidade sensorial. Preservação de mata nativa, em qualquer propriedade que queira classificar o seu café, que queira fazer especial. Mais de 20%, de 20% a 25%. Tem que ser mata nativa. E ausência de trabalho não remunerado e não... com todas as condições, não registrado. Então, são condições sociais e ambientais fundamentais. Então, esse é mais um motivo para Muito legal, isso não sabia. Pra gente... não falei na aula, né? Para a gente consumir café de qualidade. Não tem mão de obra infantil. Não tem mão de obra não registrada. Não tem mão de obra escrava, porque isso é uma denúncia, por exemplo, que na produção de chocolate, lá na Costa do Marfim, se faz, né? Uhum. E tem que preservar o ambiente. E quanto mais você está focado em produzir café de qualidade, quanto mais você tiver aplicar defensivos ou coisa assim, quanto mais você fizer tudo certinho. E se você fizer, por exemplo, um café sombreado, que não é tão eficiente, mas enfim, dependendo, você pode ter ali toda uma região mais saudável. Quanto mais essa cultura for saudável, se você puder integrar outras culturas, por exemplo, milho, porque a maioria dos nossos produtores são pequenos. A maioria dos produtores de café no mundo são pequenos, são produtores familiares. São pequenas propriedades, pequenos sítios, né? Eles não vivem só do café. O café é uma cultura que dá um ano. E um ano bastantão, outro ano menos. É o que a gente chama de cultura bianual. O que eles fazem no resto do tempo? Eles plantam outras culturas. E essas culturas podem, dependendo da região, da conformação do seu lugar, tudo, né? Podem ser consorciadas. Quanto mais você fizer isso, menos pragas você vai ter no seu café. Então, menos defensivos você vai usar. Mais qualidade. É um ciclo, né? Então, essa é uma condição maravilhosa. Então, a condição ambiental, a condição social e o fato da gente saber que a maioria desses cafés são de pequenos produtores, que têm nisso a sua fonte de renda. E nós que vivemos no Brasil e somos o maior produtor de café do mundo, assim, 2 vezes na frente do segundo colocado, que é o Vietnã, né? E temos tudo isso perto da gente, e pessoas, e baristas, e torrefadores que podem ir nas fazendas, conhecer o produtor e comprar o café direto do produtor, sem passar por nenhum intermediário, e pagando para ele um preço justo, para que ele não deixe a roça dele e vá viver na cidade, ou para que ele não troque a cultura dele por pinos, ou faça para alimentar gado, a gente vai estar colaborando com tudo isso de sustentabilidade que se fala. Tudo. Uma xicrinha de café. Ai, que lindo, adorei ouvir. Tão importante falar isso hoje em dia, é muito legal. É muito importante, porque e aí, de novo, eu vou fazer de novo aqui minha hashtag Pronto Falei, que eu acho que a gastronomia que prega isso, do contato do cozinheiro com o produtor, o café de qualidade, vem fazendo isso há 50 anos. E a gente então está muito mais próximo da gastronomia do que a gastronomia está vendo, sabe? Então, fica aí a minha observação com relação a isso. A gente trabalha, Isabela, que é com quem eu aprendi tudo de preparo de café e tudo de café especial, e muitos outros, e Suplicy, e a galera que era do Isso é Café, que agora não tem a cafeteria, mas continua torrando, entendeu? É isso, é a torrefadora, o café, o estabelecimento e o produtor. É isso que a gente faz. E a Isabela ainda, e aqui eu vou tirar meu chapéu para ela, porque eu já visitei inúmeras vezes fazendas, e eu estou bastante
inteirada da parte comercial ali, ela paga muito mais do que vale o café do que paga o mercado. É lógico que ela é super exigente, super. Mas aí o produtor faz um café bom. E aí ela tem uma tabelinha. E conforme esse café for mais alto sensorialmente, mais ela vai pagar. E o valor dela é muito maior do que o valor de uma saca de café especial do mercado. Isso não tem preço no mundo de hoje. Não tem preço. E as pessoas precisam saber disso na hora de falar, ainda vou pagar 6 pau, 5 pila no café, não. É muito mais coisa que tem por trás de 5 reais numa xícara de café. E todo mundo pode pagar 5 reais numa xícara de café. Nem todo mundo pode pagar 200 pau numa garrafa de vinho de qualidade. Não é? Adorei, muito bem dito, Cris. Muito obrigada. A gente vai cair a qualquer momento, porque assim, já estourou o tempo e o Instagram não deixa eu passar de 59 minutos, eu ficaria horas aqui falando. Eu adorei. Mas enfim, quem quiser saber mais... Querida. Te agradeço. Eu que agradeço o seu tempo. De ouro para mim. Para mim, mais ainda, assim. Quem quiser saber mais, a Cris desse curso no Coffee Lab é muito legal, vale muito a pena. Uma honra para mim conversar com você. Muito obrigada de coração por aceitar nosso convite. De coração. Manda um beijo muito, muito grande para Joana. Mando sim, ela tá aqui com a gente. Ela adora, ela falou super bem de você. Quando eu falei que ia fazer o curso, ela ficou, também quero fazer, que legal. Queridona do meu coração. Muito obrigada, Cris. Foi muito legal, muito bom te ouvir. E o que precisarem obrigada a todo mundo. aí, você pode passar, podem falar comigo pelo Insta, se precisarem de literatura. O que eu puder ajudar, conhecimento é pra gente espalhar, né? Não é para guardar na biblioteca e ficar só... Com certeza, tem que compartilhar, porque é muito rico todas as informações, é muito legal. Não é? Então tá bom, minha queridona, bom feriado aí pra você. Fiquem em casa, obrigado para todos que vieram me assistir falar 1 hora aí. Fico muito agradecida, espero que eu tenha ajudado. E tomem café especial e fiquem em casa. Isso, a melhor mensagem a deixar. Por 3 segundos, obrigada.